pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal YouTube Logic, eu sou Alex Bandeira e nesse vídeo nós vamos falar sobre um detalhe interessante. Eu vou apresentar aqui nesse vídeo um detalhe interessante sobre a viralização, né? Bem, eu estava a ver um vídeo do Michael Jackson e lá abaixo nos comentários um internauta, né, um internauta fã do Michael Jackson perguntou por que que muitos, ou seja, as músicas do Michael Jackson que estão no YouTube não têm muito mais visualizações do que eles têm, sendo que ele foi um grande artista. E os artistas modernos que não são tão célebres quanto Michael Jackson têm muito mais visualizações. Tipo, por exemplo, a música lá do Fonse, né? Luiz Fonse, né? Despacito teve muito mais visualizações. A música muito boa do Wiz Khalifa, See You Again, teve muito mais visualizações. E muitos outros sucessos, grandes sucessos que tiveram muito mais visualizações, ou seja, tiveram bilhões, não centenas de milhões, mas bilhões de visualizações. E na lógica desse internauta, Michael Jackson, ou as músicas de Michael Jackson, que deveriam ter esse tipo de visualizações, essa quantidade de visualizações. Aí eu parei para pensar e comecei a refletir, e logo entendi o que acontecia ali. Pessoal, é o seguinte, esses cantores que têm muito mais visualizações do que o Michael Jackson, eles têm uma vantagem que é a de serem artistas do tempo da internet, o tempo em que a internet está a evoluir. Michael Jackson é um artista antes da internet, pré-internet, né? As músicas do Michael Jackson, elas fazem muito sucesso. Se fosse nesse tempo, se elas tivessem sido lançadas nessa época, elas provavelmente teriam passado até os bilhões de visualizações que essas músicas de hoje fazem, né? Teriam passado muito, teriam feito muito mais visualizações. A questão é que, primeiro que as músicas, né, do Michael Jackson já tiveram o seu boom lá atrás, na época em que foram lançadas. E a segunda opção, o segundo ponto importante é que não é só o canal do Michael Jackson que divulga as músicas, os videoclipes do Michael Jackson. O Michael Jackson era tão célebre que se você colocar uma música dele, o título de uma música dele aqui no YouTube, não vai aparecer só o canal dele. Vai aparecer centenas, se não milhares de outros canais publicando a mesma música que você pesquisou. Então você tem duas, três, quatro centenas, milhares de opções para assistir a música do Michael Jackson. Então, ao invés de todas as visualizações se concentrarem num único vídeo, que seria o do canal do Michael Jackson, elas são distribuídas em milhares de outros canais que usam a música do Michael Jackson. E esse é um detalhe muito interessante sobre a viralização. A viralização, ela depende da unanimidade de distribuição, ou seja, a distribuição tem que ser feita para a coisa viralizar, tem que ser feita num único lugar ou em pouquíssimos lugares, né? Tipo num único canal. Se um único canal publicou um conteúdo, e as pessoas buscam por aquele conteúdo, desejam aquele conteúdo, vão atrás daquele conteúdo, esse conteúdo vai viralizar. Porém, se houverem vários outros canais fazendo a publicação desse mesmo conteúdo, ele não vai viralizar porque as visualizações que podiam ser concentradas nesse conteúdo vão ficar espalhadas em vários outros conteúdos. E o mesmo acontece com o cristianismo, por exemplo. Vejo muitos vídeos de canais budistas, né? Canais da religião budista, que tem milhões de visualizações. Mas isso é por quê? Porque os canais cristãos, né? Os canais sobre o cristianismo, tem poucas visualizações em comparação com o budismo, tem poucas. É porque o cristianismo tem muito mais canais de distribuição, tem muito mais canais falando sobre cristianismo do que existe canais de budistas falando sobre budismo. Então, essas visualizações que podiam ser espalhadas, né, podiam ir para outros canais, elas se concentram nesses poucos canais que falam sobre esse conteúdo. Então, esse é um detalhe interessante sobre a viralização. E eu acho que, em função disso, uma vez que as coisas mudaram, uma vez que hoje existem muitos canais que falam sobre um determinado tipo
não nicho, né? Porque nicho de educação não existe, nicho de como é que é? Nicho de, ou seja, nicho de finanças, essas coisas todas, educação, música, não existe. O que existe é categoria. Então, uma vez que a categoria tenha vários tipos de canais falando sobre isso, por exemplo, você cria um canal, fala sobre futebol, né? Aí você começa a ter muito sucesso. Vão surgir vários imitadores que vão fazer, ou vários seguidores de tendência que vão fazer o mesmo que você faz. Logo, você já não vai ter mais o poder de viralizar. E isso é assim, em função do tempo, vão surgindo mais e mais. Então você já não tem mais aquela possibilidade de viralizar. Pode acontecer, mas um ou outro vídeo já não vão ser mais todos os vídeos ou a maioria dos vídeos viralizar. Então, o melhor mesmo é optar pela quantidade, desde que se mantenha sempre ah, o valor prático. Bem, espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo, pessoal. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.